Escondido nas entrelinhas de textos antigos, um enigma sobre os Nefilim desafia o tempo e o conhecimento convencional. Estes textos, guardados em mosteiros ancestrais e bibliotecas esquecidas, sussurram sobre uma era de gigantes e mistérios. Sítios arqueológicos sagrados, por sua vez, guardam silêncios que ecoam lendas de seres poderosos que um dia caminharam pela terra. Esta é a jornada investigativa que desvenda segredos e conexões surpreendentes sobre os Nefilim. Nossa investigação é baseada em documentos históricos, testemunhos de época e as mais recentes análises acadêmicas e arqueológicas. Analisaremos escrituras sagradas relevantes, comentários rabínicos e tradições orais documentadas que atravessaram milênios. Prepare-se para questionar o que você achava que sabia sobre os Nefilim e a história primitiva da humanidade. Os primeiros vestígios ou menções aos Nefilim surgem proeminentemente no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Este texto fundamental da tradição judaico-cristã é datado por muitos estudiosos como tendo suas origens no primeiro milênio antes de Cristo, embora com tradições orais ainda mais antigas. Conforme descrito no livro de Gênesis, naqueles dias havia Nefilim na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. A passagem continua. Estes foram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. A interpretação inicial desta passagem já era complexa. Quem eram os filhos de Deus? E quem eram os Nefilim, descritos como estando na terra? A Septuaginta, tradução grega da Bíblia hebraica do século III a.C., traduz Nefilim como gigantes, solidificando essa imagem na mente popular. O termo hebraico Nefilim em si é debatido. Alguns o derivam da raiz nafal, que significa cair, sugerindo os caídos. Outros sugerem que poderia significar aqueles que fazem outros caírem, ou simplesmente notáveis ou poderosos. A ambiguidade textual abre portas para múltiplas interpretações. O livro de Números, capítulo 13, versículo 33, também menciona os Nefilim. Espiões israelitas, ao retornarem de Canaã, relatam: vimos ali os Nefilim. Os filhos de Anak são descendentes dos Nefilim, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esta passagem reforça a ideia da grande estatura dos Nefilim e de seus descendentes, os Anakim. Mas a fonte que mais expande a narrativa dos Nefilim é o apócrifo primeiro livro de Enoque, um texto judaico antigo. Fragmentos do livro de Enoque, datados do século III a.C. ao período de Cristo, foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran a partir de 1946. Este achado, como detalhado pela Autoridade de Antiguidades de Israel, confirmou a antiguidade e influência do texto no pensamento judaico do Segundo Templo. O livro de Enoque, especialmente nos capítulos 6 a 19, descreve os filhos de Deus como anjos caídos, chamados vigilantes, Grigori. Estes anjos, liderados por Semjaza e Azazel, teriam descido à terra, tomado esposas humanas e ensinado conhecimentos proibidos à humanidade. Segundo Enoque 1, capítulo 7, sua união com mulheres humanas resultou no nascimento de gigantes de 300 côvados de altura, os Nefilim. Esses gigantes, de acordo com o texto enoquiano, consumiram todos os recursos da humanidade e, por fim, voltaram-se contra os próprios homens. O livro de Enoque detalha que os Nefilim e os pecados dos vigilantes foram uma das principais causas para o dilúvio enviado por Deus. Esta interpretação de anjos caídos como os filhos de Deus foi predominante nos primeiros séculos do judaísmo e do cristianismo primitivo.
Escritores como Fílon de Alexandria, no século I d.C., e Flávio Josefo, em suas Antiguidades Judaicas, livro 1, capítulo 3, ecoam visões semelhantes de seres angelicais e seus descendentes. Tertuliano, Justino Mártir e Irineu, pais da Igreja do século II e III, também defenderam a interpretação angélica para Gênesis 6. Séculos mais tarde, quando cruzamos esses dados com os escritos de teólogos como Agostinho de Hipona, no século V d.C., uma nova camada de compreensão emerge. Agostinho, em sua obra A Cidade de Deus, livro 15, capítulo 23, preservada em inúmeros manuscritos medievais, popularizou a interpretação dos filhos de Deus como a linhagem piedosa de Sete. Nesta visão, os filhos de Sete ter-se-iam casado com as filhas dos homens, descendentes da linhagem ímpia de Caim. Os Nefilim seriam seus filhos, notáveis por sua força ou impiedade, mas puramente humanos. Esta interpretação, conhecida como setita, tornou-se a visão dominante em muitas tradições cristãs ocidentais, buscando afastar-se de mitologias consideradas excessivas. O debate persistiu. Comentadores rabínicos medievais, como Rashi, Rabino Shlomo Yitzchak, no século XI, em seu comentário sobre Gênesis, também exploraram a natureza dos Nefilim. Rashi menciona a tradição dos anjos caídos, mas também considera a possibilidade de serem filhos de nobres ou juízes. O Zohar, obra fundamental da Cabala judaica, compilada no século XIII, retoma e expande as tradições místicas sobre anjos caídos e os Nefilim. O mistério permaneceu vivo, alimentando lendas e folclore ao longo dos séculos. Mas o que diz a ciência moderna? A pesquisa arqueológica, até o momento, não revelou quaisquer restos mortais que possam ser inequivocamente identificados como gigantes da estatura descrita em algumas tradições. Muitas alegações de esqueletos gigantes descobertos, frequentemente circulando online, foram desmascaradas como hoaxes ou interpretações errôneas de achados normais. Por exemplo, o chamado Gigante de Cardiff, uma farsa do século XIX no Zimbábue, demonstra a fascinação popular duradoura com o tema. No entanto, a arqueologia contextualiza o mundo em que essas histórias surgiram. Escavações no Levante, como as conduzidas em Jericó por Kathleen Kenyon nos anos 50, revelam culturas antigas com práticas e crenças complexas. Essas descobertas, publicadas em obras como Digging Up Jericho, não provam a existência dos Nephilim, mas iluminam o ambiente cultural do Antigo Oriente Próximo. Estudos genéticos e paleoantropológicos modernos, como os publicados em revistas como Nature e Science, traçam a história da humanidade sem evidências de uma raça de gigantes híbridos. A ciência explica o gigantismo como uma condição médica rara, acromegalia, não como uma característica de uma população antiga. Então, como entender os Nephilim? Muitos estudiosos modernos, como o Dr. Michael Heiser, em sua obra The Unseen Realm, argumentam que Gênesis 6 deve ser entendido no contexto do pensamento do Segundo Templo. Heiser, analisando textos ugaríticos e mesopotâmicos, sugere que os filhos de Deus, Bene Elohim, eram seres divinos menores, parte de um conselho celestial. Sua união com mulheres humanas seria uma transgressão da ordem divina, resultando nos Nefilim, vistos como uma corrupção da criação. Esta perspectiva busca resgatar a interpretação angélica, mas dentro de um quadro teológico e cosmológico mais amplo do Antigo Oriente Próximo. Curiosamente, encontramos paralelos ou contrastes significativos ao examinar outras tradições culturais e seus textos. Na mitologia mesopotâmica, por exemplo, os Apkallu eram sábios semidivinos que teriam ensinado a humanidade antes do dilúvio. Textos como a Epopeia de Gilgamesh descrevem heróis de força e estatura sobre-humanas.
A mitologia grega está repleta de semideuses, filhos de deuses imortais, como Hércules, e de raças primevas como os titãs, seres de grande poder e estatura. Esses paralelos, descritos por estudiosos como o classicista Martin West em The East Face of Helicon, não significam uma derivação direta, mas indicam um tema arquetípico. O tema de seres híbridos poderosos e frequentemente transgressivos parece ser uma forma humana de explorar questões de poder, divindade e a natureza do mal. As narrativas dos Nephilim, portanto, podem ser vistas como uma expressão hebraica particular desse motivo antigo e difundido. Elas refletem uma profunda meditação sobre a fronteira entre o divino e o humano, a ordem e o caos, e as consequências da transgressão. O impacto dos Nephilim na cultura popular é inegável, inspirando incontáveis livros, filmes e obras de arte. Mas além da ficção, a busca por entender essas figuras enigmáticas continua a impulsionar a pesquisa teológica e histórica. Os manuscritos do Mar Morto, preservados no Santuário do Livro em Jerusalém, continuam sendo uma fonte vital para entender o contexto do livro de Enoque e as crenças da época. Análises textuais comparativas, utilizando métodos filológicos e históricos, ajudam a desvendar as camadas de significado nos relatos bíblicos e extrabíblicos. A questão de se os Nephilim eram literais gigantes, produtos de uniões angelicais, ou metáforas para tiranos poderosos ou linhagens caídas, permanece um campo fértil para debate. Alguns estudiosos, como Jaap Doidens, em sua monografia The Sons of God in Genesis 6:1-4, exploram a complexidade das interpretações ao longo da história. A persistência da história dos Nephilim ao longo de milênios atesta seu poder de cativar a imaginação humana. Sejam eles seres literais ou simbólicos, os Nephilim representam um capítulo fascinante e perturbador na tapeçaria das narrativas da criação e da queda. Diante das evidências multifacetadas sobre os Nephilim, desde os relatos em Gênesis e no livro de Enoque, até os mais recentes estudos em teologia bíblica e arqueologia do Levante, e as análises comparativas com mitologias do Antigo Oriente Próximo, fica claro que os Nephilim são mais do que uma simples curiosidade. Eles são um espelho das complexas formas como a humanidade buscou entender as origens do mal, a natureza do poder e a intervenção divina. E talvez a maior lição aqui não seja uma resposta definitiva sobre a identidade física dos Nephilim, mas o convite à contínua exploração. Uma exploração dos textos antigos, de suas interpretações diversas e do profundo respeito pelas diversas jornadas espirituais e intelectuais relacionadas aos Nephilim. O que esses mistérios, como o dos Nephilim, ainda podem nos revelar sobre nossa própria busca por significado em um universo vasto e complexo. A narrativa dos Nephilim nos força a confrontar as fronteiras do conhecido e a ponderar sobre as possibilidades que residem além do nosso entendimento imediato. Esta investigação sobre os Nephilim te surpreendeu? Você já conhecia a fundo as diferentes interpretações sobre esses seres misteriosos? Se você, assim como nós, é fascinado pelos mistérios da fé e da história, deixe seu like para apoiar nosso trabalho. Inscreva-se no canal, nome do seu canal, e ative o sininho para não perder nossas próximas explorações de enigmas antigos. Qual curiosidade religiosa, histórica ou arqueológica você gostaria de ver desvendada aqui em nosso próximo documentário? Comente abaixo suas sugestões e teorias sobre os Nephilim. Adoramos ler e discutir com nossa comunidade de exploradores.